Olá, tudo bem com você? O nosso tema de hoje, será que a Bíblia é confiável? Podemos confiar na Bíblia? Acompanha este vídeo até no final para você ter o melhor conhecimento sobre a Bíblia. E te convido, irmão, vamos na leitura da palavra de Deus. O nosso primeiro verso, vamos ler Provérbio 30, verso 5. Diz assim: toda a palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é o escudo para quem busca a sua proteção. Irmão, a Bíblia sozinho se testifica sozinho que toda a palavra de Deus é digna, se prova verdadeiramente. Também é escudo para quem o busca. É proteção para quem procura do Senhor. É proteção para quem que confia no Senhor. Irmão, a Bíblia, sim, é confiável. É confiável porque é a palavra de Deus. É onde ouvimos Deus falando conosco. Então, a Bíblia, sim, é confiável. Porque são palavras que procedeu da boca de Deus. Sim, nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens, mas esse homem foi usado com Deus. Foi Deus que inspirou o homem a escrever. Irmão, houve tantas lutas contra a Bíblia, mas a Bíblia prevaleceu, porque na Bíblia tem profecia de que a palavra de Deus nunca desfalecerá, continua sendo vencedor. A palavra de Deus sempre continua vencendo o mal. Jesus disse que minhas palavras não acabará, nem o céu e a terra passará, mas minhas palavras permanecerá. Satanás mesmo fazer de tudo, tirar nossa fé com a Bíblia, sempre há de continuar um grupo que continua confiando na Bíblia. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia nos dá, a Bíblia tem poder de mudar a vida. Irmão, a Bíblia não é qualquer livro, porque outros livros você pode ler, mas a Bíblia é outro livro que muda a vida do ser humano. Porque também Satanás, outros livros ele não odeia, mas a Bíblia ele odeia. Satanás proíbe muitas pessoas não ler a Bíblia e não seguir a Bíblia. Vamos continuar o que a Bíblia diz. Vamos ler 2 Timóteo 3, 16 a 17, diz assim: todas as escrituras inspiradas por Deus é útil para nos ensinar o que é verdadeiramente e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ele nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Sim, a Bíblia diz que a Bíblia toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos corrigir e para nos ensinar o verdadeiro caminho e nos ensinar onde erramos e nos preparar para sermos povo de Deus. Irmão, a Bíblia, sim, é a palavra de Deus e a Bíblia também é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos fazer perceber o nosso gero, para nos mudar o nosso caráter, para nos mostrar o exemplo de Jesus Cristo. Esse livro, sim, é inspirado por Deus, porque a Bíblia verdadeira tem 66 livros, Antigo Testamento 39, Novo Testamento 27. Esse é composto todos é Bíblia que foi inspirado com Deus, todos os livros foram inspirados com Deus. Irmão, esses livros é útil porque quando você lê isso daqui, ou porque outros defendem que só usamos o Novo Testamento, não existe. Quando se diz toda as escrituras, incluindo o Novo Testamento e o Antigo Testamento, todos são as escrituras sagradas que foi inspirado com Deus, que são úteis para nos corrigir, para nos modificar a nossa vida. Vamos ler junto, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21, diz assim: acima de tudo, saiba que nenhuma profecia nas escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. A Bíblia diz que saiba que nenhuma profecia que surgiu por vontade humana, nem por vontade do próprio profeta. Não, saiba que é do Espírito Santo que inspiraram essas pessoas a falar da parte de Deus. A falar. Os profetas foram usados como boca de Deus. Quando Deus queria falar, usava o ser humano igual para corrigir outro ser humano. Sim, é confiável a Bíblia. É muito confiável, irmão. Devemos ler, porque quando você lê a Bíblia e pratica o que ele te ensina, você ficará protegido do ataque de Satanás. Satanás ele sabe que aquele que lê a Bíblia e pratica, ele é protegido. Porque a Bíblia
nos mostra como ser protegido e como não ser enganado com Satanás. É por Satanás faz de tudo, nós não lemos a Bíblia, nós desprezamos da Bíblia, porque a Bíblia nos dá força de vencer o maligno. Porque é onde vimos Jesus, o crucificado, aquele que morreu por nós, aquele que deixou o céu, que morreu no Gólgota. É entre meio da palavra de Deus. Quando lê a Bíblia, você se aproxima mais de Deus. Sim. Vamos ler Apocalipse 1:3. Diz assim: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obediência o que ele diz, pois o tempo está próximo. Irmão, a Bíblia diz que feliz é aquele que lê, felizes são aqueles também que ouvem e guardam essas palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Irmão, é feliz você que lê a Bíblia, também feliz é você que guarda. Porque ler e não guardar também não implica nada. Você tem que ler e praticar, fazer o que a Bíblia te ensina. Isso que nos mostra que nós somos de Deus. Porque aquele que é de Deus, lê a Bíblia e ele muda da vida, pratica o que a Bíblia te ensina. Isso é o único meio que nos mostra que nós somos verdadeiros cristãos. Não só pela boca, mas fazermos o que Jesus fazia. Porque o exemplo de Jesus está aqui na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, tem que fazer o mesmo exemplo que Jesus fazia cá na terra, quando ele viveu aqui na terra. Vamos ler também Mateus 7:24-26. Diz assim: quem ouve as minhas palavras e pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vier as chuvas e as inundações e os ventos castigaram a casa, ele não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que construiu a sua casa sobre a areia. Quando vier as chuvas e as inundações, os ventos castigaram a casa, ele cairá com grandes estrondos. A Bíblia, Jesus, quando fala sobre a importância das suas palavras, diz que aquele que ouve minhas palavras e pratica é tão sábio como um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha firme. Veio vento, inundações e chuvas e tempestade, mas a casa não caiu. Foi castigado durante tempo, mas a casa não caiu, prevaleceu. Porque foi construído com o sábio. Ele sabia que a rocha sempre fica firme. Mas aquele que ouve as palavras de Deus e de Jesus e não pratica é como tolo que construiu a sua casa sob areia e veio inundação, veio vento, veio chuva, a casa foi castigado e caiu por grande estrago. Irmão, aquele que lê a palavra de Deus pratica é sábio. Ele também fica firme, porque o Espírito Santo fica lá com ele. A presença de Deus sempre estará com ele. Porque a Bíblia, aquele nosso primeiro verso nos disse que toda a palavra de Deus é prova digna de confiança, também é escudo para aquele que busca, é escudo para você que procura de Deus. Sempre lemos a Bíblia. Esse é um ótimo conselho para você. Leia a Bíblia sempre. A Bíblia deve ser seu amigo diariamente, porque devemos ler e examinar as escrituras sagradas e praticar o que nos disse. Isso é o único jeito de se assemelhar com Jesus. Devemos ler a Bíblia e fazer o que ele nos ensina. Deus te abençoe e, por favor, leia a Bíblia, porque a Bíblia é onde ouvimos Deus falando, Todo-Poderoso. Sim, a Bíblia é confiável, sim. Porque houve muitas guerras contra a Bíblia. Se a Bíblia não era confiável, por que Satanás iria fazer todo esse estrago? Na Idade Média, muitos cristãos morreram a defender a Bíblia. Porque se a Bíblia não tem nenhuma importância, por que esses homens preferem morrer a defender a Bíblia do que negar só esse livro para aquele? Não, essa Bíblia é muito importante, porque nós, na história, ouvimos que muitos irmãos entregaram as suas vidas por causa de Jesus, mas por intermédio de ler essa palavra, ficar firme com Deus e conhecer aquele Deus Todo-Poderoso. Também lê a Bíblia e fica firme para não ser enganado, porque cada vez mais Satanás, ele viu que não quer perseguir os cristãos, coloca aquele coração incrédulo de desprezar a palavra, de menosprezar a palavra que modifica a vida, de menosprezar a palavra que te permite você ouvir a voz de Deus, que te conduz de sua vivência para você viver conforme a vontade de Deus. Irmãos, esse foi o nosso estudo. Deus abençoe a todos e, se for da sua vontade também,
ajuda, compartilha com seus irmãos. Isso só é a favor que eu peço para você. Fica com Deus. Até na próxima produção, se Deus quiser. Amém.